Bora lá então. A partir da aula de hoje nós vamos entrar no iluminismo. O que foi o iluminismo? Vocês lembram? Alguém lembra aí o que foi o iluminismo? Eu sabia. O iluminismo foi um movimento cultural do século XVIII. Professor, Oi. o que raça vai de cerveja para demarcar o dele? Marca um dia pra nós aí, brincar. Vocês marcam aí. De quem vai ser? Final de semana. O dia da cerveja. Final de semana não recebe do café, rapaz. Mas, continuando aqui, então um movimento cultural que ocorreu no século XVIII na Europa, e para o iluminismo, que luz que deve guiar a humanidade? Qual é a luz que deve guiar a humanidade? A luz da razão. Para o iluminismo, somente a luz da razão pode nos conduzir à liberdade. Somente a luz da razão pode nos conduzir ao progresso. Somente a razão e a ciência e a tecnologia podem resolver os problemas da humanidade. O iluminismo era um grande crítico da Idade Média, que ele chamava de Idade das Trevas, Idade da Escuridão. Por que os iluministas chamavam a Idade Média de Idade das Trevas e de Idade da Escuridão? Porque na Idade Média o que predominava era a visão religiosa, eles se deixavam guiar pela fé. E para os iluministas a religião, em vez de resolver os problemas da humanidade, só cria mais problemas. Inclusive foi por causa de religião que aconteceu a maior parte das guerras na história humana. Qual foi a guerra religiosa mais famosa da Idade Média? As Cruzadas. Foi uma guerra entre quem? Cristãos e muçulmanos. O que eles estavam disputando? A Terra Santa. E o que eles estão disputando lá hoje? Na guerra entre Israel e palestinos? A Terra Santa. Continua a briga até hoje naquela região do Oriente Médio sobre quem deveria controlar aquele território. Então, os israelenses acreditam que são herdeiros dos judeus, do povo hebreu, a quem Deus havia prometido aquela terra, a terra de Canaã, para Abraão. Os muçulmanos, os árabes, os palestinos reivindicam aquela terra porque eles estão lá instalados pelo menos desde o século VIII. Então, os palestinos, assim denominados, mas que são povos árabes, muçulmanos, eles estão lá desde o século VIII. O Império Turco-Otomano, que era o Império Árabe Muçulmano, dominou aquela região do século XIII até o século XX. O Império Turco-Otomano só foi dissolvido depois da Primeira Guerra Mundial, assim como o Império Austro-Húngaro. Vários impérios foram dissolvidos depois da Primeira Guerra Mundial. Então, para os iluministas, a religião só dá ou só causa BO. Em vez da religião promover a liberdade, ela promove a escravidão, a servidão. Em vez da religião promover o progresso, ela promove o atraso, o regresso. Então, pronto, eles eram críticos da Idade Média e acreditavam que a luz da razão iria guiar a humanidade rumo à liberdade, ao progresso, e ia resolver todos os problemas humanos. A razão resolveu todos os nossos problemas? Não. Acabou por criar mais problemas ainda. Porque acreditava-se no século
18 e 19, que a razão, a ciência e a tecnologia iria resolver todos os nossos problemas. Foram os séculos, os 2 séculos das certezas. Mas aí no início do século XX, 1914 e 1918, nós tivemos o quê? Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial já mostrou que a razão, a ciência e a tecnologia estavam produzindo armas com cada vez maior poder de destruição. Então a razão e a ciência foram usados para a morte, para criar máquinas de guerra e de assassinato. Depois, em 1929, nós tivemos o quê? 29. 39 foi a Segunda Guerra. 29 foi a quebra da Bolsa de Nova York. Com a quebra da Bolsa de Nova York, a razão mostrou-se ali mais uma vez problemática, porque a liberdade econômica do capitalismo não trouxe a riqueza e a prosperidade que eles haviam prometido. Pelo contrário, o capitalismo gerava crises cíclicas. Meninas. E essa crise, junto com a derrota na Primeira Guerra Mundial, colaborou com que o sujeito ascendesse ao poder na Alemanha. Uma crise econômica que já vinha se alastrando na Alemanha desde a derrota na Primeira Guerra Mundial, piorou com a queda da Bolsa de Nova York. E aí surgiu um indivíduo da Alemanha dizendo que iria tornar a Alemanha grande novamente, relembrando os tempos glóriosos do Sacro Império Romano Germânico, Império Cristão, do primeiro Reich da Idade Média e do segundo Reich no século XIX, com Otto von Bismarck, que fez a unificação da Alemanha e criou o segundo Império Alemão. E aí o Hitler prometia levantar o terceiro Reich, que seria o terceiro e último definitivo de todos os Reichs, de todos os reinos, e que levaria a Alemanha a ocupar o lugar que era de merecimento dela, porque a Alemanha, ou os alemães, eram uma raça superior, integrantes da raça ariana. Essa raça superior, mais evoluída, estava fadada ou predestinada a guiar a humanidade, na verdade, controlar pelo poder sobre a humanidade e eliminar as raças inferiores. Esse sujeito chega ao poder na Alemanha em 1939. Por conta dele tem início a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, e termina de forma desastrosa com a razão, a ciência e a tecnologia, produzindo o quê? Em 45, no final da guerra. Lá no Japão, o que aconteceu no Japão? Hiroshima e Nagasaki, 2 bombas nucleares. A razão que era para resolver os nossos B.O.s, os nossos problemas, a ciência, a tecnologia, estava colocando agora a humanidade sob ameaça de extinção. Então, assim como a religião não resolve os nossos B.O.s, a razão, a ciência e a tecnologia também não. E a razão, a ciência e a tecnologia têm ainda um poder de destruição maior. Não há salvação para o ser humano. A razão não resolveu, a religião também não. Quem poderá nos salvar? Só um chapurim colorado. Então, o que foi o antigo regime? O iluminismo ele vai se opor justamente ao antigo regime. O que foi o antigo regime? Vocês lembram? Absolutismo, exatamente. O antigo regime foi o absolutismo. O que foi o absolutismo? Poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. No absolutismo nós tínhamos uma estrutura da sociedade chamada estamental.
Idade Média, justamente eram o clero, a nobreza, camponeses, burgueses e artesãos no terceiro estado, na base, estamento base da sociedade. O clero e a nobreza tinham privilégios e regalias. Qual que é a diferença de uma sociedade de castas para uma sociedade estamental e para uma sociedade de classes? Sabe? Uma sociedade de castas, estamental e de classes. Na verdade, a diferença básica entre elas é a mobilidade. Na casta não tem como você mudar. Isso. Inclusive, todas as gerações posteriores da sua família ocuparão o mesmo lugar, a mesma casta. Lá eles têm programas de cotas, eles criaram programas de cotas para tentar mudar isso, mas continua bem complicada a situação lá, porque o hinduísmo é muito forte. A casta superior, que seriam os brahmanes, né? Os vaixás são os comerciantes, uma classe aqui inferior aqui, como se você tem a classe dos inclassificados, que são os pares ou os dalites, né? Inclusive são os intocáveis, você pode nem ser tocado, porque são considerados incultos. Esses aqui estão lascados na sociedade. E cada um, em cada classe que você nasce, né, que é a terceira classe, você tem um karma a cumprir nela, né? Então, se você viver bem o seu karma na sua casta, você tem chance de ascender. Na próxima reencarnação. Isso é um regime de castas, né? Não há mobilidade social, não tem mudança. Você nasceu numa casta, você vai morrer nela. Então, os seus filhos também. Se for uma empregada doméstica, um empregado doméstico, um lavador de banheiro, um lavador de bueiro, seus filhos serão também a mesma coisa, a mesma profissão, terão a mesma ocupação. Isso por todas as gerações posteriores da sua família. Esse é o karma, regime de caste. Na sociedade estamental, há, mesmo que mínimo, uma possibilidade de mobilidade social. Aqui na sociedade medieval, por exemplo, o camponês, ele podia ter uma ascensão mínima. Como é que seria essa ascensão? Se ele virasse padre, né? Mas ele faria parte do baixo clero. Ele não faria parte do alto clero, que era quem tinha poder de decisão dentro da igreja, da cúria romana. Ele não conseguiria chegar a bispo, nem a cardeal, muito menos a papa, né? Burguês, quando ele começou a enriquecer, o que ele fez? Começou a comprar título de nobreza. Então ele tinha ascensão. Mas, mesmo assim, ele fazia parte da baixa nobreza. Cortesão aí podia virar clero, podia virar nobre também. Então essa era a única possibilidade de mudança, de mobilidade, né? Mas era bem precário. Já na sociedade de classes, nós temos uma maior possibilidade de mobilidade social. Alguém que nasceu no proletariado, operário, trabalhador, pode chegar a ser um burguês, dono do meio de produção, dono de uma fábrica, de uma indústria, dono de algum empreendimento. Tem exemplos aí de pessoas que tiveram mobilidade social na sociedade atual. O Lula ele faz parte, na verdade, de uma casta, né? A casta dos políticos. A galera ali parece que o trem é meio que diferenciado. Esses políticos estão lá há anos gozando das benesses do nosso Estado, né? Não só o Lula, o próprio Bolsonaro também mamam nas tetas do Estado há tempos e tempos. Vivem as nossas custas sem fazer merda nenhuma. Eles estão lá
se aproveitando do nosso dinheiro, do dinheiro que eles tiram dos nossos impostos que são de nós cobrados, né? Mas classe social aqui de um operário. O Lula, ele teve uma ascensão não se tornando um empresário, se tornando um político, né? Dê um exemplo aí. Outros, sem ser o Lula. Silvio Santos era operador, operário, comércio. Hã? Luva de pedreiro? Ele teve uma ascensão meteórica, né? Não sei se ele vai conseguir manter, mas ele teve uma ascensão aí gigantesca, uma mobilidade muito grande da sua vida. Uma vida miserável lá no interior da Bahia, para ser alguém agora, né? Destaque nas redes sociais. Juliette, né? A Juliette, mas na hora a Juliette não era pobre. Era assim. Não era. Mas mesmo esses dois, Juliette e Luva de Pedreiro, eles não podem ser considerados ainda, mesmo que eles tenham enriquecido muito, não pode ser considerado, a não ser que eles tenham empresas, né? Eles têm empresa, não tem já? Então já podem ser. É porque o Manuel Gomes. Nossa Senhora, galera. Eles viraram empresários, né? Manuel Gomes, tinha até uma menina tentando dar um golpe nele esses dias, né? Namorar com ele, vocês viram? Ela postou, inclusive, nas redes sociais. Aí falou, não, ela só queria saber do meu dinheiro, ela só perguntava se conta bancária, não sei o que. Então tem uma mobilidade social muito maior no capitalismo. Claro que ainda não é significativa, né? Se a gente for pensar aí, esses casos aí são exceções, né? Porque a maior parte da população continua em situação precária. Mas mesmo assim é maior do que na sociedade estamental e de castas, que inclusive na de castas é impossível, né? Então, temos aqui a estrutura do antigo regime, poder absoluto concentrado nas mãos dos reis, sociedade estamental, pouca mobilidade social, clero nobreza com privilégios e regalias. E o que foi a Revolução Industrial? Ela aconteceu em que século? 18. Onde? Ela teve início? Na Inglaterra, depois se expande para o restante da Europa. E o que ela traz de novidade? As fábricas, né? A maquinofatura. A introdução da máquina no processo produtivo. Qual que é a diferença da maquinofatura para o artesanato e a manufatura? No artesanato, o artesão, ele é o dono da oficina, tem as ferramentas e ele faz todo o processo produtivo, desde a extração da matéria-prima até a finalização do produto da mercadoria. Na manufatura, há uma divisão do processo produtivo. Então, o artesão, na Idade Média, no final da Idade Média, os artesãos começam a se juntar em corporações de ofício, em guildas, em associações, e aí eles começam a criar a manufatura, dividindo o processo produtivo. Agora, um extrai a matéria-prima, outro prepara essa matéria-prima, outro divide essa matéria-prima, outro faz uma parte do processo. Pegou o exemplo do alfinete. Um vai lá e tira o metal da natureza, outro prepara o metal, outro corta o metal, outro põe a cabeça do alfinete, né? E assim sucessivamente. Então, a manufatura é quando há uma divisão na produção, no processo produtivo. Isso permite o quê? Escalar, ou aumentar a produtividade, né? Fazendo com que o empregado fique alienado ao trabalho. Isso. Posteriormente é isso que vai acontecer, segundo Marx. Vai acontecer uma alienação do processo produtivo.
Porque o artesão tinha consciência de todo o processo de produção e da própria mercadoria, ele tinha um controle sobre aquilo que ele produzia. Aí, na manufatura, agora já não há mais o controle, porque cada um passa a fazer uma parte do processo. E no final, aquele que produziu a mercadoria ou participou do processo de produção, ele não tem acesso à mercadoria. Ele é alienado do seu trabalho, porque ele não tem consciência do processo, e alienado do fruto do trabalho, porque ele não é dono daquilo que ele produz. Enquanto o artesão era dono de tudo, ele era o dono da oficina, da ferramenta. Então há uma... Oi? Não são ricos? Não, era parte do terceiro estado, né? Não eram. Mas, pelo menos, eles tinham um controle, né, sobre a oficina deles, o meio de produção, e podia viver daquilo. Assim como o camponês. O camponês ele tinha terra. Aí a gente vai ver que com a propriedade privada isso vai acabar também. Aí a maquinofatura vai permitir aumentar ainda mais a produtividade, porque com a introdução da máquina no processo produtivo, agora você tem alguém que funciona de forma muito mais rápida e eficaz do que o trabalho humano. Muito mais rápido. E aí aumenta ainda mais, de forma muito mais significativa a produção. Então isso foi a Revolução Industrial. Como ficou conhecido o século XVIII? Século das luzes. Justamente por causa do iluminismo. E quais são as luzes que devem guiar a humanidade? As luzes da razão. Quais foram os valores do iluminismo? O iluminismo vai defender os valores que vão contra o antigo regime. Primeiro, as liberdades. Liberdades que não existiam no antigo regime, como liberdade de expressão. Se você falasse algo que desagradasse o rei ou a igreja, você poderia ser morto, poderia ser preso, perder os seus bens. Não tinha liberdade de expressão. Não tinha liberdade religiosa. Você tinha que ser da religião oficial do Estado. Se você fosse de uma religião diferente, você podia ser perseguido, morto, preso, perder os seus bens. Não tinha liberdade econômica, você só poderia comercializar com quem o Estado, o rei ou a igreja autorizasse. Inclusive havia proibição de comercializar, manter comércio com povos infiéis. E aí a burguesia, justamente o iluminismo vai defender os ideais burgueses, vai ser a classe social mais beneficiada pelo iluminismo, né? Porque agora a burguesia tem liberdade para comercializar com quem ela quiser, e bem entender, com povos infiéis, com povos de outros estados, de outros países. Não havia liberdade econômica, não havia liberdade política também, porque o povo não podia escolher os seus representantes no absolutismo, no antigo regime, porque o poder era hereditário, vinha de dinastias, de famílias reais. Então não tinha liberdade de expressão, não tinha liberdade de religião, não tinha liberdade econômica, não tinha liberdade política. E aí o iluminismo vai defender todas essas liberdades. Outro ideal e valor defendido pelo iluminismo: a igualdade. Que igualdade é essa? É a igualdade comunista, todo mundo tem a mesma vida, as mesmas condições econômicas? Não, é a igualdade jurídica. O que é a igualdade jurídica? Todos são iguais perante a lei. Por quê? Na sociedade estamental do antigo regime, as pessoas não eram iguais perante a lei. Clero e nobreza tinham privilégios e regalias, estavam acima da lei, ou tinham leis especiais para si. Então, agora eles querem igualdade jurídica, todos serem iguais perante a lei. Outro ideal, a tolerância, a convivência com as diferenças. Mesmo pensando diferente, ou professando fé diferente, as pessoas têm que aprender a conviver com essas diferenças. Outro ideal defendido pelo iluminismo: a defesa da outro valor, a propriedade privada. Propriedade privada que não existia na sociedade estamental do antigo regime. A propriedade ali, ela era muito
diferente. Na verdade, não era uma propriedade como a gente entende hoje esse termo. A gente pensar na Idade Média, nós tínhamos um senhor feudal, geralmente um rei, que era um suzerano. Por um ritual de vassalagem, esse rei concedia terras a um vassalo, que também se tornava senhor feudal. E aí esse senhor feudal tinha em suas terras áreas chamadas terras comunais, onde habitavam os camponeses. Os camponeses ali podiam plantar e criar animais para a sua subsistência. Próximo aos castelos tinha os burgos, que viviam os comerciantes. E tinha também próximo aos castelos os artesãos com as suas oficinas. Então não existia a propriedade privada da terra como nós entendemos. Acabou o horário? Próxima aula a gente continua.